Bom dia igreja, também bom dia para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema bastante delicado, complexo, realmente não é fácil e nem 1h30 e nem 2 horas, nem se eu passasse até o final do dia aqui falando sobre esse tema, nós conseguiríamos esgotá-lo. Mas eu queria partir do seguinte princípio. Nós cantamos aqui, o pastor orou a esse respeito e falou a esse respeito da soberania de Deus. Nós temos que partir desse princípio, de que Deus é soberano. Lá em Isaías capítulo 45, não precisa nem projetar, o profeta, no meio de uma revelação de Deus ao profeta do que faria com a nação, livraria o povo de Israel, o povo escolhido, das mãos dos babilônios, mas seria pela mão de Ciro, que era um de fora do povo. E na verdade, o profeta, nesse ponto em que ele vai dizer isso, que eu já vou falar, ele não tem outra coisa a dizer a não ser isso, porque tudo que o povo estava passando, um retrato do povo, da situação do povo, você consegue ver no começo do livro de Isaías, no capítulo 1 já. Esse povo se torna escravo, cativo, é roubado, assaltado. E até quando isso iria ser assim, já que Deus havia escolhido esse povo para ele? E aí, nesse ponto em que Deus revela que salvaria o povo, restauraria esse povo, ele não faria nem pelas mãos de um rei que viria do próprio povo, seria de fora do povo, pelas mãos de Ciro, a quem ele mesmo iria chamar pelo nome, a quem ele mesmo iria mudar a sua conduta e fazer com que Ciro o servisse e fosse o seu pastor, um que não era do povo. E o profeta, no capítulo 45, no versículo 15, ele diz o seguinte: verdadeiramente, tu és Deus misterioso. Ou em outras versões, verdadeiramente, tu és Deus que se ocultas. Ó Deus de Israel, ó Salvador. O que significa isso? O profeta, diante da soberania de Deus, diante dos procedimentos estranhos ao povo de Deus, ele diz: tu és Deus misterioso, tu és Deus que se ocultas. O que significa isso para nós? E o que significou isso para o profeta? Nós não temos o direito, não nos foi dado o direito de sabermos todas as coisas. Deus nunca disse na sua palavra que ele revelaria todas as coisas a nós. Nós não temos o direito de sabermos todas as coisas. Não temos. Na verdade, quando nós entendemos de maneira errada que nós temos o direito de saber de todas as coisas, tudo o que nos acontece, é justamente quando nós entendemos de forma errada sobre isso, que nós nos colocamos como juízes do próprio Deus. A situação acontece, nós, na nossa sabedoria, nós entendemos que deveria ser diferente, e aí nós julgamos Deus. Na verdade, você simplesmente não entende o que está acontecendo, e você não tem o direito, nem precisa ter,
de saber tudo o que acontece em cada situação. Porque o nosso Deus é um Deus, o único Deus que se revela. Cristo é a primeira palavra, e é toda a palavra, e é a última. Mas tudo o que foi revelado por Deus, Ele decidiu revelar. Há coisas ocultas, há coisas misteriosas. Então, verdadeiramente, o nosso Deus é um Deus que se oculta, é um Deus misterioso. Não caia no erro de querer compreender todos os procedimentos de Deus, porque você vai cair no risco de julgar o próprio Deus. Deus, o Senhor está errado aqui. Por quê? É simplesmente porque você não está entendendo o que está acontecendo. Quando você entende, ok. Quando você não entende, você julga Deus como agindo de maneira errada. Aqui o profeta poderia arrazoar com Deus e falar: Deus, mas você vai escolher alguém de fora? Por quê? Não tem ninguém aqui dentro. Ele para e diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso. Tu és Deus que se ocultas, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então eu quero partir desse princípio. O tema da guerra é um tema atual, porque essa guerra que acontece no nosso tempo, entre as nações, que dizem, pode ser a terceira guerra mundial. Tivemos outras duas grandes guerras, mas esse tema é bastante urgente, bastante atual. Então, nós fizemos ali 5 aulas na sala, e uma das aulas que fala justamente do tema central da guerra, por que Deus permite a guerra, é esse que nós vamos tratar aqui. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? E a primeira parte do versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui uma explicação de onde realmente, qual é a motivação para que uma guerra aconteça, qualquer guerra, seja pequena, seja grande, seja uma guerra mundial, seja uma guerra municipal, seja uma guerra estadual, seja qualquer tipo de guerra. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ela é uma consequência, então, do pecado. Simplesmente isso. A guerra, quando ela explode e acontece, ela é uma consequência do pecado. Nada mais do que isso. Quais são as duas atitudes religiosas que nós temos com relação à guerra? Quais as duas atitudes básicas? A primeira, seriam 2 grupos de pessoas. E aí você começa a entender qual é o grupo que você está. O primeiro grupo é aquele que discute a questão da guerra quase que inteiramente a parte de Deus, se não inteiramente a parte de Deus, considerando a guerra apenas pelo ângulo humano, em que Deus então não tem relação direta com a guerra. É um problema humano e Deus não tem relação com a guerra.
É um problema humano, uma consequência do pecado, ok? E Deus não pode ter relação com uma coisa que causa tanto sofrimento. E essas pessoas, elas têm muito interesse sobre qual deve ser a atitude cristã, ou sobre como a guerra afeta o homem. Esse grupo enxerga o homem, o quanto o homem é afetado. E qual deve ser a atitude cristã para com a guerra, que é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. O que nós devemos fazer? É uma coisa que Deus não tem a mão sobre aquilo. E qual é a nossa atitude? Na verdade, esse grupo é o grupo dos pacifistas, que pensam em como nós podemos, como cristãos, promover um ambiente de paz, um ambiente pacífico no meio da guerra. O que nós devemos fazer para que isso aconteça? O nosso foco, ou o foco desse grupo, é simplesmente trazer de alguma forma paz e acabar com aquilo. Porque já que Deus não tem nada a ver com aquilo, e Ele não está parando, nós vamos tentar causar um ambiente de paz. E a causa de qualquer tipo de guerra que aconteça, de acordo com esse primeiro grupo, está, ou para explicar a guerra, esse grupo vai buscar onde as respostas? Nas teorias políticas, econômicas, filosóficas, e julgam que está aí a chave para entender uma guerra. Por que essa guerra está acontecendo agora lá? Por quê? Espera aí. O que a Rússia lá no passado, tal. Então a chave para a gente entender essa guerra é entender as questões políticas, sociais, econômicas, históricas. A chave é isso. Quando na verdade, de onde vêm as guerras, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Qualquer guerra. Nós temos a resposta do que ela é. Ela é consequência do pecado. Muito bem, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é oposto ao primeiro grupo. E o grande interesse desse segundo grupo é justamente o interesse que nós temos aqui hoje. Porque eu faço parte desse segundo grupo. Eu quero entender qual é a relação direta de Deus com a guerra. Porque eu entendo que Deus é soberano. Não tem nenhum tipo de situação, não tem nada que aconteça que Deus não tenha tudo sobre o seu controle, ou tudo na sua mão. A pergunta, então, para esse segundo grupo, não é como a guerra afeta o homem, e sim, como a guerra se enquadra no governo de Deus nesse mundo. Ou, então, por que Deus permite a guerra? Se Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. E qualquer guerra que aconteça e que exploda, Ele tem a sua soberania. Ele é soberano sobre essa guerra. Obviamente, Deus a está permitindo. O nosso interesse é entender como é que a guerra se enquadra no governo de Deus, de um Deus que é amor, de um Deus que é bom, como é que se enquadra no governo desse Deus nesse mundo. E a resposta a essa pergunta depende toda a nossa fé. Porque se eu puder conciliar
eu entendo que Deus é soberano, eu entendo que Ele a está permitindo. Agora, a resposta de como conciliar essas duas coisas depende da minha fé. Porque eu posso chegar diante disso e tirar uma conclusão de que Deus só pode estar de brincadeira, e aí eu estou blasfemando o seu nome, eu estou indo para o lado contrário do que Ele me pede. Ou eu posso ter uma conclusão diferente, que é a de chegar diante dEle e dizer: Deus, o Senhor permite a guerra, eu não entendo todos os procedimentos, algumas coisas eu posso entender, que nós vamos ver daqui a pouco, mas Tu és Deus misterioso, Tu és Deus que se ocultas, eu não posso atingir o conhecimento ou a mente do Senhor. Para esse segundo grupo de pessoas, que entendem que Deus tem uma relação direta e total com a guerra, para esse segundo grupo, o problema é mais objetivo. E a questão aqui é como conciliar a sua fé em Deus com o fato de que Deus permite a guerra. Você não está fazendo o questionamento: será que Deus permite a guerra? Esse segundo grupo parte do princípio de que Deus permite a guerra. Então, se Deus permite, por que Deus permite a guerra? As pessoas que fazem esse tipo de pergunta, de questionamento, nós podemos dividir aqui em três grupos. O primeiro grupo são as pessoas desafiadoras e, podemos até dizer, arrogantes, que sugerem que a resposta a essa pergunta pode ser a prova final de que Deus não existe. Se Deus permite a guerra, e Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus bom e de amor, logo, esse Deus não existe. Se Deus é soberano, e Ele é soberano sobre a guerra, e a guerra, você pode ver o que acontece na guerra, e como a guerra afeta o homem, inclusive, logo, essa pode ser a resposta, em que Deus, então, se chega à conclusão de que Deus não existe. Ou se Ele existe, Ele não é soberano, como dizem as Escrituras. Ou o Deus que é amor, permitindo uma guerra, esse Deus não é amor. Elas não fazem bem um questionamento, mas uma declaração. Deus tem total relação com a guerra? Tem. Então esse Deus não existe. O que vocês pregam, não, esse Deus não existe. Porque o que acontece na guerra e o que esse Deus de vocês é? Ele é bom, é amor? O problema com esse grupo é, a questão fundamental do problema ali é a crença em Deus. É que de fato, o grupo que faz esse tipo de declaração não crê em Deus. E, irmãos, não há nenhum propósito em você, crente em Deus, discutir os procedimentos do seu Deus com aqueles que não creem em Deus. Não há propósito nenhum nisso. Ele nem ao menos começou a crer em Deus. Você não vai ganhá-lo explicando os procedimentos de Deus numa situação como essa de guerra. Você não vai ganhá-lo dessa forma, porque nem mesmo você compreende todas as coisas ali. Então não há propósito em discutir com alguém que não crê em Deus sobre os atos de Deus. Nós tentamos explicar as ações de Deus para quem? Para aqueles que creem em Deus. Esse problema em por que Deus permite a guerra, não é um problema para o descrente. Ele é um problema para a gente, para nós que cremos em Deus.
Porque nós, nessa pergunta, estamos declarando que Deus permite a guerra. Então, por que Deus permite a guerra? O segundo grupo não tem nada a ver com o primeiro grupo. Trata-se de um crente ortodoxo que crê em tudo que os cristãos devem crer. Ele tem a sua regra de fé, a sua declaração de fé perfeita. A sua fé não é tão fraca a ponto de um vento balançar. Ele aprecia a sua religião, ele vê nela o seu interesse principal na vida. O problema é que o seu interesse é quase inteiramente pessoal. Ele se preocupa com a individualidade. De certa forma, ele se preocupa em como a guerra afeta o homem, no sentido mal. Ele valoriza as experiências pessoais. Então, a salvação de Cristo, pessoal, ele pode entender. As experiências pessoais que cada um tem com Deus, ele pode entender. Você orar por uma situação e algo acontecer por aquela situação, ele pode entender. Mas ele não gosta muito de teologia, esse segundo grupo. Ele acredita, na verdade, que a teologia pode ser um problema. É perigosa a teologia. Ele dissocia qualquer interesse de Deus por qualquer outra coisa do mundo, senão pelos redimidos. Então, ele entende que Deus não tem muito interesse pelo mundo, senão pelo indivíduo, pessoalmente. A tendência desse grupo é de se isolar do mundo. É de se isolar tanto intelectualmente como na prática. Na verdade, nós vemos Paulo falando o seguinte: para ganhar os gentios, eu vivo como gentil. E para ganhar os judeus, eu vivo como judeu. Paulo era inteligentíssimo. Ele sabia como estar no meio de uma situação para ganhar aqueles. Ele entendia o interesse de Deus pelo mundo, por todas as pessoas, não só pelos redimidos, pelos crentes. Então, para esse segundo grupo, que você pode estar nele, irmão, quando tudo está em paz, tudo está sob controle. Mas quando o caos chega, a guerra, esse grupo tem que considerar esse problema maior. E não sabe o que fazer com aquele conjunto de coisas que ele crê e fazer relação com agora isso que explodiu. E agora? Como ele pode incluir isso, a guerra, no seu esquema de crença? Como ele pode fazer isso? Deus, então, na salvação pessoal em Cristo, essa pessoa pode entender. Mas permitindo a guerra, aí é que está o problema. E nós temos o terceiro grupo. Esse terceiro grupo tem vagas noções de conhecimento sobre Deus. Ele conhece muito menos a Deus do que esse segundo grupo. Conhecimento sobre a sua natureza, sobre os seus atributos. E esse grupo dá ênfase no quê? No amor de Deus. Deus é amor. Você encontra um monte de gente desse terceiro grupo. Deus é amor. Deus é bom. Ele não conhece nada a respeito de Deus, a não ser sobre o amor de Deus. Logo, no final das contas, e no final de tudo, Deus há de salvar todas as pessoas, porque Deus é amor. No final, veja, Deus é bom. Eu não posso entender
o inferno, eu não posso entender Deus punindo alguém ou castigando alguém. Obviamente que toda essa conversa da justiça de Deus, da ira de Deus, primeiro que esse grupo não entende, e se ele já ouviu falar, ele entende que isso está em segundo plano, e o que fica em evidência é o amor de Deus. Então, o atributo do amor de Deus, eles dão ênfase nesse atributo, em detrimento dos outros, excluindo muitas vezes os outros atributos. Sua ideia sobre o amor de Deus é sentimental e fraca. É como nós temos o sentimento de amor. Esse grupo pode confundir o amor de Deus com as paixões que nós temos. E paixão não é amor. E nem o amor que você sente um pelo outro, você sente ele na medida que é de fato do que ele é. Porque só Deus é amor em pessoa. E a você foi permitido amar. Mas ainda na sua natureza carnal. Então você não desfruta desse amor perfeito. A noção que você tem do amor de Deus, então, desse terceiro grupo é, não de você que eu estou dizendo aqui, apontando, mas desse terceiro grupo, é a ideia muito sentimental e fraco. Enfatizam o perdão de Deus sem nenhuma condição. Deus perdoa sem nenhuma condição. Como se a sua justiça e santidade não existissem. Veja, Deus, Ele, para agir em amor, Ele permita que se pise sobre a sua santidade e sobre a sua justiça? Não. Isso não. Todos os atributos de Deus se completam. O amor dele é justo. O amor dele é santo. Ele não é só amor, mas o amor dele é justo e o amor dele é santo. Todas as vezes que vocês forem estudar os atributos de Deus, somem os atributos. Deus não tem um atributo que está acima do outro. Ele age com todos os seus atributos na mesma proporção em toda situação. Esse terceiro grupo pensa que Deus quer que o homem seja feliz a qualquer custo, a qualquer preço. A guerra provoca também um problema para esse grupo, porque como conciliar o que ele acredita, Deus amor, um Deus que é amor benevolente, com o fato dele permitir uma guerra com toda a crueldade e sofrimento. É incompatível com o que esse grupo acredita. Irmãos, são esses dois grupos que nós devemos dar alimento nessa manhã, ou tentar explicar os procedimentos de Deus. Vamos ver alguns textos que nós temos nas Escrituras, e aqui eu vou dividir as respostas a essa pergunta, porque Deus permite a guerra, em respostas negativas e positivas. Negativas e positivas. Negativas seria, não que Deus não permite a guerra, mas os questionamentos errados a respeito, ou as respostas erradas que se dão a essa pergunta, por que Deus permite a guerra. Então, as questões negativas. Objeções a esses questionamentos errados a essa primeira pergunta. Primeiro ponto. Grande parte do problema está no fato de que os cristãos de hoje, a maioria, não conhecem a Bíblia. Não conhecem. Não leem. Eles ficam com aquilo que lhes foi ensinado. Ou do púlpito, ou abrindo mensagens no YouTube, vídeos no YouTube, ou vendo alguém que ele gosta muito de seguir. Ele fica com aquilo.
Irmãos, tem muito material aqui de Deus. Tem muita coisa aqui. O problema principal em responder de maneira errada essa pergunta está no fato dos cristãos, nas últimas décadas, deixarem de ler e estudar as Escrituras. Tempos mais antigos, se você ler os livros de homens de Deus que gastavam tempo, irmãos, as pessoas, os cristãos, eles se debruçavam nas Escrituras, os antigos. Nós ficamos dependentes. Não tô menosprezando a questão do pastor estar sempre aqui pregando, mas de maneira geral, os crentes, eles ficaram dependentes daquilo que o pastor fala no púlpito. E cada um deve buscar conhecimento de Deus. Porque você pode ter, graças a Deus aqui nós temos alimento sólido nessa igreja. Mas nós vemos igrejas por aí, em que o limite de conhecimento daqueles que estão sentados no banco, ficam até o limite do que o pastor conhece. E o pastor não conhece nada. E aí? Irmãos, em nenhum momento, em nenhuma página da Escritura, ela promete que não haveriam guerras, que não haveriam problemas. Em nenhuma página isso está escrito. Então, esse primeiro ponto, em que Deus permite a guerra, em nenhum momento ele disse que não permitiria. Em nenhuma parte da Bíblia. Não neste mundo que vivemos. No céu é outra história. Na outra margem, além do rio, é outra história. Não é de lá que nós estamos falando hoje, é daqui. E aqui, em nenhuma parte da Escritura nos foi prometido que não haveriam guerras. Jesus, se você quiser abrir Mateus 24, no versículo 6 e 7, o que Jesus fala? Versículos 6 e 7 de Mateus 24. Jesus, a primeira e última palavra de Deus, o que ele diz? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Você quer continuar? Vamos lá. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui, aqueles pacifistas que prometem paz, ok? Muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até aqui. O que Jesus falou? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Se você olha para a guerra,
se escandaliza, é porque você não conhece o que Jesus falou. Se você olha para a guerra e se assusta, meu Deus, olha só, Deus perdeu a mão. Agora Deus não está realmente segurando as coisas, perdeu o controle. Você não conhece a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Você não conhece o que Ele falou. Quando Ele estava lá com os discípulos, indo ao Getsemane para orar, depois Ele foi entregue, Ele foi crucificado, morto. Mas o que Ele fala lá, naquele caminho, entre o momento em que eles fazem a ceia e que Ele está indo para o Getsemane? No capítulo 16, no versículo 1, Ele fala assim, dentro daquela situação em que Ele já está dizendo, olha, eu não vou mais estar com vocês, eu vou ir para um lugar que agora vocês não podem ir, mas eu não vou estar com vocês mais, ok? E o que Ele fala? No versículo 1, tendo-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. É o seguinte, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos mataram julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não disse desde o princípio, porque eu não estava convosco. Está falando, eu vou para um lugar que agora vocês não podem ir, e o bicho vai pegar. E eu só estou falando antes para vocês não se escandalizarem, mas vão prender vocês, vão matar vocês. No final do capítulo 16, quando ele vai fazer, no início do 17, que é a sua oração sacerdotal, depois de falar tudo isso, que eles seriam dispersos, iam abandonar ele, iam ser perseguidos, mortos, o que ele fala no versículo 33? Por que ele falou tudo isso? Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Espera aí, Jesus só pode estar maluco? Como é que eu vou ter paz nele? Se ele está falando que eu vou ser morto, entregue, e ele já tinha falado no capítulo, nos capítulos anteriores aqui, que o mundo me odiaria. Espera aí, eu não estou com a mensagem do Evangelho? Isso serve para hoje. Irmãos, o mundo lá fora odeia vocês. O mundo odeia vocês. Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. É isso que Jesus falou. O mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Ele diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? No mundo passais por aflições. Ele não está dizendo, tende bom ânimo, eu vou fazer vocês saírem das aflições. Não é isso. Ele está falando que nós vamos passar por aflições. Tende só o quê? Bom ânimo. E o que é ter paz nele? É justamente isso. Jesus chegou antes de todas as coisas e disse o que ia acontecer, para que quando acontecesse, você se recordasse do que ele disse e tivesse paz. Espera aí, o meu Senhor, ele disse antes que isso aconteceria. Isso só pode estar no controle. Isso é ter paz. Agora, se ele não tivesse dito, aí tudo bem. Mas ele disse antes de todas as coisas que haveriam guerras.
que passaríamos por aflições. E ele explicou que disse isso para que nós, os crentes, não nos escandalizássemos, não sofrêssemos, para que tivéssemos paz. Não precisa abrir, mas Paulo, em 2 Timóteo 3:13, ele diz que os malfeitores iriam de mal a pior. Não queriam melhorar, queriam de mal a pior. E que, 2 Tessalonicenses 2:7, e que o mistério da iniquidade já estava operando e seria solto para operar sem restrição no fim. A ideia de que o mundo pode ser um lugar melhor e de paz, ela é uma ideia alheia ao que diz a Escritura, ao que dizem as Escrituras. Você não pode pensar assim? Se a igreja se mobilizar, se a igreja pregar o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação, o mundo, ele vai ser um lugar melhor de paz. Você não pode pensar assim? Só que a informação que a Escritura diz vai na contramão disso. Ela diz que os malfeitores iriam de mal a pior. Ela diz que as coisas iriam chegar a um ponto em que até os eleitos poderiam se perderem, se Deus não interviesse. Você acha que as coisas tendem a melhorar? Se você pensa assim, você está se baseando nas boas obras que podem produzir paz no mundo. Só que Jesus disse que o mundo nos odeia. Jesus veio trazer divisão entre os da sua própria casa. Alguns pensamentos contemporâneos ou antigos de filósofos que têm as suas teorias e dizem: quando o homem evoluir a sua mente, a sua inteligência, a partir das observações das coisas, ele seria um ser mais comportado, né? E aí, onde já se viu, você mesmo pode ter dito isso, onde já se viu em pleno século 21 uma guerra acontecer, e jogarem bombas de um lado para o outro, onde já se viu em pleno século 21? Irmão, se você faz essa colocação, você está se baseando na evolução do homem para melhor, que ele pode evoluir. Está errado. Você acha que tinha alguma diferença na Primeira Guerra Mundial para a Segunda, só porque uma foi lá em 1914, a outra depois, agora, porque evoluiu, agora não tem mais cabimento ter uma guerra? O homem é o mesmo. Ele é o mesmo ser pecador do Jardim do Éden. É o mesmo. Ele não mudou. Ele é igualzinho. O coração dele é igualzinho. E aí você pode pensar, peraí, mas Deus quer a paz. Deus que é amor, que é bom, Ele quer a paz. Então, evangelizando e promovendo isso, Ele só pode me ajudar a conquistar isso. Na verdade, isso não deve acontecer. O resultado, não que você não deve evangelizar,
Mas você deve evangelizar pensando no quê? Na outra margem, não nessa. Você deve evangelizar pensando na outra margem. Porque senão você não vai evangelizar quem está no leito de morte. Quem está no leito de morte, que pode morrer a qualquer momento. Óbvio que você vai evangelizar pensando na outra margem, depois do rio. É lá que você tem que pensar, não aqui. Você não tem que se mobilizar para criar um ambiente de paz aqui, só por isso. Olha, se eu puder evangelizar, e mesmo que as pessoas nem creiam, mas que tudo fique em paz, já está bom. Paz para quê? Nós já vamos ver isso também. Nós fomos advertidos que as guerras aconteceriam, e fomos alertados e ensinados por Cristo a esperá-las. Você foi ensinado a esperar as guerras. É aí que está o detalhe. Você sabe que elas vão acontecer, o mundo não sabe. O mundo acha que tudo vai melhorar. Você já está tranquilo sabendo que isso não vai acontecer. É por isso justamente que você não se escandaliza, você não grita, você não... Ok? Você tem paz nele. É por isso. Essa é a diferença. Deus revelou Cristo a você, e Ele disse isso. Agora, segunda pergunta, segunda questão negativa. Por quê? Então a pergunta é, por que Deus permite a guerra? Agora, por que nós esperaríamos que Ele proibisse a guerra? Por quê? Por que esperamos que Deus proíba a guerra? Por que Deus deveria impedir a guerra? Por quê? Você tem bons argumentos do porquê? Por que Ele impediria? Por que Deus pararia agora essa guerra? Ou por que Ele nem começaria essa guerra que está acontecendo agora? Ou por que Ele não impediu desde o começo todas as outras? Por quê? Por que Ele impediria? Você tem bons motivos? Tirando a questão teórica da pecaminosidade da guerra, ok? É consequência do pecado. Tem pecado acontecendo ali, monstruoso. Tirando essa questão, que poderia ser um motivo, por que você deseja que Deus pare essa guerra? Por quê? Olha o pecado acontecendo, é uma consequência do pecado, é o pecado que está ali borbulhando. Deus, pare, porque é o pecado, eu odeio o pecado. Só que o motivo maior de que as pessoas desejam que Deus proíba a guerra, sabe por que é? Não é por causa do pecado que está acontecendo lá. É para que elas possam viver num estado de paz. As pessoas, você, eu, nós também caímos no erro de achar que nós temos o direito de viver num estado de paz. Em nenhum momento isso foi declarado. Você, meu filho, você tem o direito de viver num estado de paz plena, sem que nada aconteça. Você, eu, nenhum filho de Deus tem o direito de viver num estado de paz. Por quê? Por que você teria esse direito? Nós temos direito de viver em paz? Pecadores como nós somos? Amantes do mundo como nós somos? Nós temos o direito de viver em paz? Por que nós desejamos a paz? Por que você acha que você tem o direito de viver em paz? Para fazer o quê com esse período de paz? Você já parou para pensar qual é o valor real
a função ou o propósito da paz, de acordo com as Escrituras? Já parou para pensar? Qual o propósito da paz? Que pode estar errado na sua cabeça. Você pode estar querendo viver num estado de paz com um objetivo que está errado. Em Atos capítulo 9, no versículo 31, Atos capítulo 9, versículo 31 diz assim: a igreja, na verdade, aqui era um estado de paz da igreja, ok? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Essa igreja vivia num estado de paz, para quê? Para se edificar e caminhar no temor do Senhor. Para que é que você deseja um estado de paz? Para que o estado de paz aconteça, você vai fazer o que com ele? Você vai buscar mais a Deus, é para isso, para que você tenha mais liberdade de buscar a Deus, de andar em temor a Ele, de edificar-se, de que Ele te edifique, ou é para que você possa viver a sua vida tranquila como você vivia antes? Você tem a sua vidinha tranquila, ok? E algo acontece e você quer que retorne como era antes. Meu Deus, perdi a paz, eu quero que volte a paz. Meu Deus, traga paz para essa casa, para essa nação, para quê? Para você voltar à vidinha que você estava? Ou para que o evangelho avance? Ou para que você seja edificado mais e mais livremente? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, nos versículos 1 e 2, olha só, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, ou seja, vida de paz, e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo ensina para que oremos, para que tenhamos paz, e oremos pelas autoridades, para que tenhamos paz, para viver uma vida piedosa, mais junto de Deus, e não mais tranquilo. Já percebeu que quando o bicho está pegando, aí você vem aqui? Aí você vem aqui na frente? E quando está tranquilo? Hoje acho que eu nem vou na igreja, está tudo bem. Está tudo em paz. Nós somos ensinados pelas Escrituras a desejar a paz, querer a paz, para termos uma vida mais piedosa do que tínhamos antes. Para crescermos em graça, para sermos edificados por Deus, para andarmos mais ainda em temor a Deus. Só que o que acontece? É justamente quando a guerra acontece que as pessoas temem a Deus. E no período de paz, tema mais ainda. Só Ele que pode produzir esse estado. Então, que direito nós temos de paz? Que direito? Ou,
por que nós desejamos a paz? Por que você quer ter paz? Para que você possa fazer mais tranquilo as coisas que você gosta? Aqui? Pô, o bicho está pegando, não dá nem para fazer um churrascão hoje, tá vendo? É para isso? Ou é para crescer em piedade, em graça? A Bíblia ensina que tem que ser para isso. Então, quando você quer que a guerra pare, para quê? Só para que aquele povo pare de ser morto? Não. Para que o Evangelho possa crescer, para que o Evangelho possa agir mais livremente, para que a palavra de Deus possa ser pregada mais livremente. Nós devemos desejar a paz para o que aconteceu ali, na igreja, lá em Atos, aqui, quando Paulo orienta Timóteo, para o que aconteceu ali, aconteça também conosco. Não devemos desejar a paz somente para que sejam evitados o horror e o sofrimento, mas para que possamos ter a mais completa oportunidade de viver a vida piedosa e santa e de contarmos com o maior tempo possível para edificar-nos na fé. O principal dever do homem na terra é servir e glorificar a Deus, não é? O objetivo do homem, o propósito do homem na terra é servir e glorificar a Deus. É a primeira questão do catecismo lá de Westminster. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, para isso nos foi dado a vida, para você cumprir esse propósito de servir e glorificar a Deus. Quando você deseja paz, deve ser para que lhe seja habilitado esse tempo para cumprir mais esse objetivo, de servir e glorificar a Ele. Mas o que vemos é um desejo egoísta, meramente para evitar as consequências da guerra. Veja, o pecado causa a guerra. A guerra é uma consequência do pecado. As pessoas querem paz porque elas não querem a consequência do pecado. Elas não estão nem aí para o pecado que causa a guerra. Elas querem que a guerra pare porque a consequência é morte, sofrimento. Elas não querem isso. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Na verdade, historicamente, os períodos de guerra fizeram com que os homens se reunissem para orar, para cultuar. Nos períodos de guerra, eles se fortaleceram. E nos períodos pós-guerra, os períodos de paz, as coisas foram de mal a pior. Dentro da igreja, ali que era para ser usado o tempo de edificação, justamente esse tempo houve declínio moral, espiritual. Justamente a guerra ressuscita isso. Por que Deus impediria a guerra? Você tem argumentos bons para arrazoar com ele e dizer: Deus, você deveria impedir a guerra por esse motivo? Você tem esses motivos? Quando na verdade o que nós vemos é uma coisa contrária ao que nós pensamos. Parece que na paz tudo vai melhorar e tudo piora. E na guerra os homens se reúnem para orar, para cultuar. Então o que você espera fazer com o seu tempo de paz? Usá-lo para edificar-se mais? Ou para continuar a viver a sua vida tranquila como era antes? Teríamos o direito, então, de esperar que Deus preserve um estado de paz, meramente para deixar que os homens e as mulheres continuem numa vida que é uma vida de ultraje ao seu santo nome?
os homens zombam de Deus, blasfemam de Deus, uma vida ultrajante ao nome dele, e nós temos o direito de pedir que ele mantenha um estado de paz enquanto tudo isso acontece? Muito bem, vamos entrar nas questões positivas. O conceito bíblico sobre a guerra é que ela como tal, já falei isso aqui, ela como tal não é pecado, mas ela é uma consequência do pecado. Nós não lemos isso lá em Tiago? De onde vêm as guerras, ok? Contendas, dos prazeres que militam em vossa carne, do pecado. A guerra em si não é o pecado, ela é uma consequência do pecado, ok? Esse é o conceito bíblico da guerra. A guerra não é algo, na verdade, a parte de outras coisas. Veja, a primeira grande guerra, a segunda grande guerra, a terceira agora grande guerra, coloca isso num outro patamar. Você acha que a guerra, ela está separada de outras questões de pecado? Nela, na guerra, está todo tipo de pecado, que também vemos no dia a dia das pessoas. Não é algo diferente do que acontece na sua vida, meu irmão. E as consequências do pecado que você comete na sua própria vida. Só é uma coisa em escala maior, que todo mundo pode observar. Mas a guerra acontece na sua casa. A guerra acontece na sua família. A guerra acontece no seu trabalho. A guerra acontece dentro de você. Sabe qual que é o seu maior inimigo? Você mesmo, a sua carne. E as consequências dessa guerra aí que acontece, quando você escolhe pecar, agora você pode escolher não pecar. Quando você decide pecar, as consequências do pecado, você está mais preocupado com isso do que com o pecado em si. A guerra é isso, é a consequência do pecado. Mas lá há todo tipo de pecado. Pecado que nós vemos nas vidas das pessoas. E aí, muitos vão dizer sobre a diferença que há na questão das vidas perdidas. Espera aí, mas a guerra tem algo diferente. Porque lá, veja, quantas vidas são perdidas. De crianças, homens, mulheres, idosos. Muitas vidas são perdidas. Jogaram uma bomba num prédio e... Não foi uma bomba. 500 pessoas morreram de uma vez. Meu Deus, vidas perdidas, veja. Óbvio que tem diferença. Irmãos, o propósito de Deus não é prolongar a vida do homem aqui. Você acha que é? Você acha que o propósito de Deus é prolongar a vida do homem aqui na terra até quando? Até os 70, né, pastor? Depois disso, é enfado e... Não, eu não falei do pastor, eu só falei assim... Se o senhor ia falar, não é isso que está escrito. Mas até quando? Veja... Até quando é justo Deus deixar alguém vivo? Tem isso? Tem algum lugar escrito isso? É injusto uma pessoa com 30 anos morrer? Está escrito isso? Não está. O propósito de Deus não é prolongar o tempo de vida das pessoas aqui. Não é. O propósito de Deus não é esse. Ou até tem gente que acha que vai viver eternamente aqui, né, na carne. Parece que vai vencendo uma, outra, falar, eu não vou morrer mais, né? Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. O propósito de Deus não é que você tenha uma vida perpétua aqui na terra, mas que os anos que você tenha de vida aqui na terra, você viva em correta relação com Ele. É isso que Ele quer.
seja em 20 anos, seja em 65 anos, seja em 80 anos. É isso. A alma tem muito maior importância do que o corpo, meu irmão. Você sabia? Para Deus, tem muito mais importância a alma do que o corpo. É por isso que nós somos alertados nas Escrituras, né? E nós chegamos àquela pergunta que é uma afirmação: o que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? Me matar? Com um tiro no peito? Só isso? É só isso que o homem pode me fazer. Nada além disso. O homem pode só matar o meu corpo. Nada mais. Minha alma está guardada num lugar que ninguém pode botar o dedo. Ninguém. Porque Deus me guardou lá. Deus te guardou lá. Não guardou o seu corpo lá, guardou a sua alma. Seu espírito. A qualidade de vida tem maior importância do que o tempo de vida. A qualidade de vida tem maior importância do que o tempo de vida. Jesus, aos seus 33 anos, pôde dizer: está feito. Pronto. Com 33 anos, ele fez o que ele tinha que fazer. Muitos aqui já passaram dos 33. E será que você pode dizer isso da sua vida? Ou tem coisa que você, que está aqui na sua consciência, que você precisa fazer ainda? Paulo diz: completei a carreira. Ele falou, com a idade que ele tinha ali, ele falou: completei a carreira. Agora a coroa da justiça já me está guardada. Não só a minha, mas de todos aqueles que crerem no seu nome. Pedir a Deus que proíba a guerra, então, é de certa forma pedir-lhe que proíba uma das consequências particulares do pecado que mais nos afeta, que é o sofrimento, a morte, sofrimento físico. De modo geral, é nisso que as pessoas pensam quando pedem para Deus parar com a guerra. É isso. Elas não querem a consequência que o pecado causa. Preocupamos-nos com a consequência que nos afeta e deixamos de nos preocupar com a essência que tem ali. Se estivéssemos preocupados com a essência da guerra, que é o pecado que causa a guerra, nós nos preocuparíamos em pedir a Deus que proibisse, sabe o quê? A embriaguez, o adultério, o jogo, a imoralidade. Você iria pedir para que ele proibisse isso. Mas você chega diante dele e pede para que ele proíba a consequência disso. Quando na verdade você deveria, pensando na consequência, pedir para que ele proíba o adultério, a mentira, a blasfêmia, o falso julgamento e de todas as coisas que os homens gostam. Essas coisas os homens não pedem para que Deus proíba. Eles pedem para que Deus proíba a consequência. Para aqueles que creem na questão do livre-arbítrio, da forma que ele é colocado, muitos já sabem meu posicionamento, aqueles que passaram pelas minhas aulas, eu não creio nele da forma que ele é colocado, e simplesmente a palavra livre-arbítrio árbitro é juiz, e liberdade de ser juiz é como se eu estivesse livre totalmente de Deus para tomar as minhas decisões. Eu não entendo que é assim. Eu entendo que nós temos livre gerência, não livre-arbítrio, tá? Porque nem livre-arbítrio e nem livre gerência está na Bíblia. Eu entendo que nós temos livre gerência, mas não, o dono da empresa é Deus, eu sou gerente, ele me deu algumas coisas para eu administrar, mas as ordens estabelecidas quando a empresa foi fundada, foi ele que deu. Então, para aqueles que creem no livre-arbítrio, e até se gabam do livre-arbítrio,
O homem tem livre-arbítrio, pode escolher. E dizem que Deus não interfere nele. Mas quando se deparam com situações difíceis, sofrimentos, horrores, protestam e se queixam do porquê Deus não interferiu e impediu à força as suas decisões pecaminosas. Pô Deus, por que você não impediu? Usando a sua onipotência. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso tomar as minhas decisões à parte de Deus. Eu me gabo disso. Aí eu tomo uma decisão que vai dar com os burros na água. Pô Deus, por que você não usou sua onipotência e me impediu? A guerra não é algo diferente, separado dos demais problemas religiosos, mas uma parte ou uma expressão do grande problema central do pecado. E agora o segundo ponto positivo, dividido em 3 tópicos, e aí a gente encerra. Primeiro ponto, está claro para mim, e eu espero que esteja claro para você, que Deus permite a guerra. Porque senão há um confronto com a questão da sua soberania, da sua onipotência. Claro está que Deus permite a guerra. E claro está que Deus permite a guerra para que os homens sofram as consequências dos seus pecados e dos seus atos. Isso está claro. Uma lei fundamental da Escritura que está lá em Gálatas 6:7 é: o que o homem semear, isso também ceifará. Ele planta discórdia, quer colher o quê? Ele planta desunião, quer colher o quê? Ele planta ódio, quer colher o quê? Tá? E aí, dentro desse contexto, nos é dito: não se enganem, de Deus não se zomba. O que é? Colocar a culpa nele. Está vendo o que está acontecendo? A culpa é sua. Não. O que o homem semear, isso também ceifará. Ele vai colher. E obviamente que não é uma consequência boa o que é causado na guerra. Logo, Deus permite a guerra para que os homens sofram as consequências dos seus pecados e seus atos. O castigo, ele não vai acontecer no próximo mundo, mas neste. Ou para alguns, inicia-se aqui o castigo e os sofrimentos. Para outros, eles acontecem aqui, mas eles não são para o próximo mundo, para o céu. Neste mundo, nós, homens pecadores, nós sofreremos as punições pelos nossos pecados. Ou você acha que Deus vai te guardar num negocinho de vidro, em que você peca o quanto for, e não lhe acontece nada? Isso não foi prometido. Na verdade, foi prometido o contrário, que o que o homem plantar, isso ele vai colher. É isso que foi prometido. A história de Israel nos mostra esse fato. Por várias vezes o povo desobedeceu, se afastou de Deus, pecou, e o que Deus fez com eles? Fez com que eles fossem escravos. Castigou o povo. Você acha estranho eu dizer que você deve sofrer punições pelos seus pecados aqui, você que é crente em Deus? Você acha estranho? Você não conhece a Escritura. A Escritura mostra que isso é verdade. Na história de Israel, os homens sofreram punições pelos seus erros, foram castigados. Deus cuidou deles dessa forma. Deus cuida de você quando Ele te pune e te castiga. Ele cuida de você. Meu filho, quando eu boto ele de castigo, eu coloco porque eu amo ele. Não é porque eu odeio ele. No início de tudo, Deus já ordenou e decretou que a punição viria. Lá em Gênesis 3:17,
que ele falou? Isso é até o fim, tá? Maldita é a terra por vossa causa, com dor comerá dela todos os dias. Está falando para Adão. E Adão nos representa lá. Está falando para você. Maldita é a terra por sua causa. Com dor comerá dela todos os dias. Até o fim. Vai ser difícil. Toda e qualquer consequência penosa do pecado faz parte do castigo determinado por causa do pecado. Tudo. Toda consequência do pecado que Deus estabeleceu, ela acontece por causa do pecado. Não é por causa de Deus, não. É por causa do pecado. É por causa de mim e por causa de você. E aí alguém vai perguntar, mas e os inocentes que sofrem? Os inocentes? Tem inocentes lá. Não é? Eu pergunto, há alguém inocente? Pergunto para você. Há alguém que seja inocente? Ou Romanos 3 está errado? Diz que não há um justo sequer. Não há quem tema a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. E mais adiante, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há gente inocente por mais santo que seja. Aqui. Não há. Todos merecem o inferno. Todos merecem a pior punição possível. É justamente porque Deus intervém e age com misericórdia e graça que nós somos salvos. Segundo ponto, segundo tópico dessa segunda parte positiva. Deus, por meio da guerra, faz com que homens enxerguem mais claramente o pecado, o que o pecado realmente é. Em tempos de paz, pensamos levianamente no pecado. E defendemos, da maneira mais otimista, a natureza humana. Veja, olha, estamos vivendo um momento de paz, a natureza humana está melhorando, está melhor. Na verdade, a guerra vem e mostra que isso é uma falsidade. Que a natureza do homem continua a mesma. Ele não evolui coisíssima nenhuma. Ele precisa em todo o tempo da mesma forma de Deus. Seja daqui 200 anos, se Jesus não tiver voltado. Cada vez que a guerra acontece, Deus mostra o quão pecaminoso o homem é. E que ele não evoluiu moralmente coisíssima nenhuma. E que ele depende ainda totalmente de Deus. E sempre vai depender. E o último ponto, o propósito final da guerra, ou das guerras, ou de qualquer tipo de situação que pareça uma guerra. O propósito final é conduzir-nos de volta a Deus. Assim como o filho pródigo, que volta ao pai, que volta ao seu lar. Nós vemos no Antigo Testamento muitas vezes a expressão, e clamaram ao Senhor na sua angústia. E clamaram ao Senhor na sua angústia. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Na angústia você clama ao Senhor, porque você precisa voltar para Ele. Eles ficavam cegos, surdos para a bondade, generosidade e amor de Deus, mas no sofrimento lembravam-se dele. Quando meditamos na natureza humana, não fazemos a pergunta, por que Deus permite a guerra? A pergunta não é essa, na verdade. Por que Deus permite a guerra? Mas sabe qual é a pergunta? Por que Deus tem tanta paciência e longanimidade para suportar os perversos, os maus, a natureza humana de modo geral? Que Deus paciente nós temos! A pergunta não é por que Deus permite a guerra, mas é por que Deus não acaba com tudo de uma vez por todas. Ele tem tolerado o mundo por séculos. A pergunta então que eu tenho que fazer é, por que Deus não permite que o mundo se destrua inteiramente? Em sua iniquidade e em seu pecado. E Ele não permite. É isso que Ele não permite. Ele permite a guerra, mas Ele não permite que ela acabe com o plano dele.
Sabe por quê? A guerra tem um limite. Deus, na verdade, Ele limita todas as guerras. Porque senão as bombas já teriam sido jogadas. A perversidade humana pode fazer isso. Agora já. Nesse minuto. Ele, com sua graça restringente, põe um limite ao mal e ao pecado. Deus, em sua graça, Ele limita o pecado. Ele limita o mal. Porque senão, é uma fronteira, o mal, o pecado, há uma fronteira em que eles não podem ultrapassar. Deus não permite isso. Deus permite a guerra, mas não permite que ela avance além da medida que Ele deseja. Que Deus paciente nós temos. Ao contrário de dizer que Ele é o culpado, Ele enviou seu Filho para nos salvar. Ele não é o culpado da guerra. O culpado da guerra somos nós, é o nosso pecado. Ele, na verdade, enviou seu único Filho para nos salvar. Deus permite a guerra para nos purificar, para que possamos ver o pecado, para que possamos nos arrepender. A guerra faz parte da sua graça salvadora. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Senhor Deus, Tu és soberano sobre a terra, Tu és soberano sobre as nações, Tu és soberano sobre o mundo, sobre as nossas vidas. Que nós somos perante ao Senhor, nós somos como o pó que sobra na balança de pesagem. As nações, que são elas perante o Senhor? Como nós podemos atingir o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, para o mundo? Nós não sabemos de todas as coisas. Nós não queremos saber de todas as coisas. Nós queremos ter um coração que possa chegar diante do Senhor em qualquer situação e dizer: verdadeiramente, Tu és o Deus misterioso que se ocultas. Quão enganoso é o nosso coração. Nós fazemos planos, mas é o Senhor que nos guia e nos leva àquilo que o Senhor deseja. Nós estamos completamente nas suas mãos. Nós nem podemos orar que nós nos colocamos nas suas mãos, porque nós já estamos. Nós nem podemos dizer que nós nos colocamos na sua presença, porque nós já estamos, porque não foi conquistado isso por nós, mas por Cristo. Cristo nos colocou na sua presença. Nós não escolhemos o Senhor nos escolheu. O Senhor fez com que nós nos apegássemos ao Senhor. Assim como o cinto se apega à roupa do homem. Isso está na Escritura. Por amor do seu nome, o Senhor nos salva. Por amor do seu nome, o Senhor conduz esse mundo, as coisas que acontecem aqui. É por amor do seu nome. Deus, nós nos humilhamos na sua presença. E nós só podemos dizer perdão pelos nossos pecados que conduzem a essas guerras. Perdão, porque nós sabemos que é duro, mas nós sofreremos as consequências do pecado da raça humana, mesmo pecados que nós não cometemos, mas nós sofremos o castigo e a punição, porque nós fazemos parte da raça humana. E nós devemos sofrer a punição pelos pecados da raça humana. Mas que bom é saber que nós temos um Deus que se revela e que por meio de Cristo nos revelou que nós deveríamos esperar pelas guerras, pelas circunstâncias ruins, pelos sofrimentos, pelas mortes, pelos horrores. Nós deveríamos esperar e não nos atemorizar e não nos escandalizar. Nós deveríamos esperar em paz, e a paz que vem do Senhor, não a paz que nós conseguimos daqui.
nos faça olhar para o céu, nos faça olhar para o Senhor, nos faça desejar a paz para crescermos mais diante do Senhor em temor ao Senhor. E, ó Deus, nós louvamos a sua paciência, porque o Senhor coloca um limite no mal e no pecado. O Senhor restringe o mal e o pecado, porque o Senhor é bom, o Senhor é gracioso. Nos abençoe e nós esperamos que essa palavra possa ter fixado em nossos corações, nossas mentes, para que possamos levar isso para qualquer situação que venhamos a passar. Oramos agradecidos em nome de Jesus, seu único Filho e nosso Salvador. Amém.